Fala meu amigo, fala minha amiga. Você já sabe como é que as funções de iterador e a linhagem de dados afetam os filtros dos dados dentro de uma tabela do Power BI? A gente vai analisar isso nesse vídeo. É importante lembrar que esta aula é uma continuação da aula anterior. Eu vou deixar o card aqui em cima para você dar uma olhada na aula anterior para poder saber do que a gente está falando aqui. A gente falou das funções add columns e select columns. E aqui a gente vai abordar alguns conceitos que derivaram daquela análise que a gente viu na aula passada, que são os conceitos de linhagem de dados e de funções iterativas ou iteração. Mas antes disso, eu queria só... Deixa eu voltar aqui para a minha visão aqui de tabelas. Antes disso, eu queria mostrar, só relembrar bem rapidinho, que a gente tinha criado duas colunas aqui. Ó. Eu usei a add columns. Lembra que na add columns a gente retorna toda a tabela inicial, a tabela de origem, e aí adiciona novas colunas. Então, eu adicionei essas 3 colunas aqui. Observe que quando eu usei aqui, ó, na coluna que eu criei, média, eu usei uma medida de média que eu já tinha criado anteriormente. A gente falou disso na aula passada, que é essa coluna aqui. Já a última coluna, que é a média 2, que é essa daqui, a gente criou ela por meio do mesmo cálculo de média, só que em vez de eu trazer uma medida externa, eu calculei essa medida aqui já dentro da minha add columns. E o resultado foi que a média ela veio, ó, totalmente sem filtros. Então, primeiro eu queria tratar a diferença de filtros dessa tabela aqui, que é a tabela inteira, para essa segunda tabela aqui, ó, add 2, que é uma tabela que eu usei aqui, ó, como expressão de tabela, como primeiro argumento da add columns, eu usei a values para puxar só os valores distintos dessa tabela de origem aqui, que é a tabela vendas. Então, observe que, primeiro vamos falar só dessa coluna aqui, ó, média, que a gente fez aqui com a medida importada, com a medida que já estava pronta, que eu importei dentro da add columns. Vamos falar primeiro dela. Observe que quando a gente usou essa medida aqui, ó, a filtragem que ele fez foi uma filtragem por cada um dos clientes, ou seja, aqui na minha primeira linha ele me deu uma média de todas as unidades vendidas de alfa, aqui todas as unidades vendidas de Certânia e assim por diante. Então, tudo que estava aqui na coluna de vendas, tudo que estava aqui em vendas, na coluna de unidades, ele filtrou tudo que era alfa, me deu a média, filtrou tudo que era Certânia, me deu a média, tudo que era Megabon, me deu a média. Ok. Então, houve essa média aqui, essa filtragem me deu uma agregação por cada um dos clientes. Já nessa tabela aqui, ó, não houve nenhum tipo de agregação. Ou seja, a gente sabe que existe filtro aqui, mas o filtro, na verdade, não foi efetivo. Na verdade, ele me deu o resultado linha a linha. É como se não tivesse filtro. Ou seja, ele pegou aqui, ó, a média de 69, que é aqui a coluna de unidades, é o próprio 69. A média de 65 é o próprio 65. A média de 68 é o próprio 68. Aí você pode perguntar assim, John, então, mas espera aí. Você falou para mim que se eu importar uma medida que já estava pronta por fora da add columns, então o filtro não vai se perder, vai se manter o filtro. Só que nessa tabela aqui não tem filtragem, ou seja, tá o cálculo foi feito linha a linha. Mas aí o que eu queria que você entendesse aqui é o seguinte, é que, na verdade, o filtro, ele é que determina como a medida vai se comportar. A medida, ela é móvel, ela não é fixa que nem uma tabela. Então, a medida, o valor que vai ser dado, vai ser retornado para a gente por meio da medida, vai depender do filtro que nós estamos impondo a um determinado visual. Então, nesse caso aqui, ó, da add 2, aqui na add 2 aqui, ó, nesse caso aqui, eu primeiro usei aqui a values para poder filtrar todos os clientes distintos, ou seja, sem repetição. Uma vez que eu impus esse filtro aqui na tabela, então a minha média, aqui ó, a minha medida importada, média, ela obedeceu ao contexto de filtro que eu impus sobre os dados. Então, ó, a minha média aqui vai ser a média de todos os itens de Certânia, de alfa, todos os itens de Certânia, todos os itens de Megabon. Por quê? Porque primeiro eu impus um filtro e depois a medida ela se comportou, ela se acomodou àquele filtro. Então, na verdade, o filtro é que determina o valor por meio da medida. Não é a medida que determina o filtro, ok?
Então, lembra, primeiro, o resultado que você vai obter, ele depende do seu filtro. Já nessa primeira tabela aqui, na tabela Add, por que é que a medida não filtrou para mim? Não é que a medida não filtrou, a medida tem essa capacidade de filtrar. Só que ela não filtrou porque essa tabela que eu criei aqui, a tabela Add, ela foi criada com base na tabela original, ó, na tabela de vendas. A tabela original é essa tabela aqui. Então, observe que essa tabela, ela tem aqui 22 linhas. Então, quando eu uso a Add Columns para criar uma nova tabela, na verdade, acrescentar colunas àquela tabela de origem, observe que ela também vai ter 22 linhas, porque eu não impus nenhum filtro aí. Eu peguei a tabela original, trouxe a tabela original para cá e em cima dela eu calculei, aqui no caso, 3 novas colunas. Mas eu não impus nenhum filtro. Como eu não coloquei nenhum filtro na tabela, é lógico que a minha medida aqui, ó, média, ela não vai me calcular nenhum filtro porque a minha tabela não está filtrada. Lembra? A medida, ela obedece o contexto de filtro que eu colocar na tabela. Se essa tabela está sem filtro, e ela está sem filtro por quê? Porque ela vem da tabela original, que obviamente foi carregada no Power BI sem filtro. Então, minha medida também não vai ser filtrada. Não é que a medida não está filtrando, é que a minha tabela não está filtrada. Já nessa Add 2 aqui, por meio da Values, eu fiz uma filtragem. Eu tirei somente os itens distintos. E aí, como eu impus essa filtragem, então a medida aqui, ó, média, ela respondeu a esses filtros, ok? E aí o segundo ponto que eu queria tratar com você hoje é sobre a iteração. As funções de tabela são funções iterativas, ou como a Microsoft chama, funções do iterador. É tudo a mesma coisa. Mas antes disso, queria só pedir aqui para, se você está gostando desse conteúdo, se está te ajudando de alguma forma, te ensinando alguma coisa, não se esquece de deixar seu like aqui embaixo, uma forma de prestigiar aí o nosso trabalho. E se você gosta de material desse tipo, de conteúdo na área de business, business analytics, business intelligence, contabilidade, auditoria, finanças. Então, fica ligado aqui, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, que aí você não vai perder nenhum dos novos vídeos que a gente está postando aí sobre esse tipo de conteúdo, ok? Então, vamos continuar aqui falando sobre as funções iterativas. Então, uma função iterativa nada mais é do que uma função que faz o cálculo linha a linha, ou seja, por exemplo aqui, ó, a gente viu que essa última coluna aqui, a coluna da média, a gente criou não por meio de uma medida que já estava pronta, né, mas a gente fez a própria agregação aqui dentro da Add Columns, que é uma função iterativa. Então, quando a gente faz essa função, faz esse cálculo aqui dentro da função, a gente percebe que a média que a gente recebe aqui é uma média totalmente sem filtro, ou seja, ela fez a média da coluna unidades através de todos os clientes, de todas as colunas, sem filtrar nada. Então, isso aqui, esse cálculo que ela fez aqui, na verdade não é o mesmo cálculo que está sendo repetido linha a linha. A função iterativa, ela faz o cálculo, a cada linha ela refaz o cálculo. Isso aí é o motivo principal pelos quais as funções iterativas podem ter uma performance um pouco inferior às funções que criam medidas, porque o cálculo é feito linha a linha. Então, por exemplo, aqui, ó, ela fez nessa coluna aqui, para criar essa coluna, essa média foi feita nessa linha aqui, com base nessa coluna inteira. Depois, nessa linha aqui, ele pegou a média dessa coluna inteira. Depois, na terceira linha, ele fez a média da coluna inteira. Ou seja, a cada linha, o cálculo é refeito e isso aí, obviamente, consome, né, mais, exige um processamento maior, diferentemente das medidas. Então, se eu criar, por exemplo, uma média aqui dessa coluna, então simplesmente o cálculo vai ser feito um cálculo só. Ele vai pegar tudo isso aqui, né, e vai dividir pelo número de linhas, então é um cálculo feito uma vez só. Já quando a gente usa as funções de tabela, elas precisam fazer esse cálculo linha a linha. Isso aí é meio óbvio, né? Porque imagina que você tem aqui... Deixa eu tirar essas duas aqui do meio, para ficar menos poluído aqui. Vou ficar somente com uma coluna a mais, né? Então, daqui para cá, eu tenho as colunas da tabela original e aqui a tabela é a coluna nova. Então, quando eu vou criar uma coluna nova, a função iterativa, o que é que ela faz? Ela vai pegar e calcular linha a linha, porque justamente para criar a nova tabela.
Você não tem como criar uma nova coluna em uma tabela se não houver esse cálculo linha a linha. Imagina que aqui, em vez da média, eu vou colocar assim. Eu já tinha essa coluna aqui, vou colocar ela de novo, que é a coluna vendas unidades vezes vendas preço unitário, que é para achar o meu faturamento. Aí eu vou chamar de novo aqui de faturamento. Agora imagine, eu estou criando aqui uma nova coluna de faturamento e essa coluna, o resultado que ela vai me dar é o valor das unidades vezes o preço unitário. Agora me diga, tem como eu criar essa coluna aqui de faturamento sem fazer o cálculo linha a linha? Porque aqui é 69. Então, 69 vezes o preço unitário, que é 44,90. Aqui eu já tenho 65, não é? Já é outro valor. Então, também vezes 44,90. Então, assim, tem como a gente criar essa nova coluna aqui sem refazer o cálculo linha a linha? Não tem como, gente. Então, a função iterativa, ela calcula linha a linha, não é simplesmente porque a Microsoft achou que ia ser assim. Ela faz linha a linha porque se não for assim, não tem como calcular. Então, ele fez aqui o cálculo linha a linha para poder criar o meu faturamento. Eu não posso fazer que nem uma medida, né? Uma medida ela faz a agregação. Por exemplo, eu não poderia aqui somar com tudo isso que está na coluna unidades, depois somar tudo que está aqui no preço unitário e aí simplesmente multiplicar um pelo outro para dar um faturamento global e depois redistribuir esse faturamento linha a linha. Porque aí se eu fizer esse cálculo global, esse cálculo agregado, como é que depois o Power BI vai saber quanto daquele total vem para essa primeira linha, quanto vem para a segunda, quanto vem para a terceira? Ou seja, eu não tenho como calcular tabelas através de medidas. Eu não posso calcular uma medida primeiro e depois calcular uma tabela por cima da medida. Na verdade, o que a gente faz no Power BI, em DAX, é o contrário. A gente cria tabelas e agrega essas tabelas para poder criar medidas. Geralmente a gente usa essas tabelas aí de uma forma virtual, cria uma tabela dentro de uma medida e depois faz a agregação. Então vamos supor aí que se por exemplo, as medidas forem um ovo e as tabelas forem a galinha, então você pode afirmar que a galinha veio antes do ovo. Ou seja, só resumindo aqui, né? A gente não cria tabelas a partir de medidas, a gente cria medidas a partir de tabelas. Para criar tabelas, para criar colunas novas nas tabelas, não tem jeito. O cálculo tem que ser feito linha a linha. Então, quando você ouvir falar que uma função de iteração ela faz o cálculo linha a linha, não é simplesmente por capricho aí da Microsoft. É óbvio que você precisa fazer esse cálculo linha a linha, senão você não tem como criar a nova coluna, ok? Então, isso aí é um conceito que é importante de a gente entender o porquê é dessa forma, tá? E uma outra coisa interessante é que o fato de você criar uma coluna iterativa, uma função iterativa, que gera um valor novo a cada linha, isso não quer dizer que esse valor novo ele só possa ser calculado na horizontal. Nesse caso aqui, o faturamento eu criei num cálculo na horizontal. Então aqui o faturamento dessa linha aqui vai ser as unidades vezes o preço. Aí vai dar o faturamento, as unidades vezes o preço vai dar o faturamento. Esse cálculo aqui, ele está todo sendo feito na horizontal. Mas eu poderia pegar aqui, por exemplo, as vendas vezes as unidades vezes a média, average, da vendas, tabela vendas, coluna unidades. Então eu posso fazer isso aqui, e ele vai calcular. Como é que ele calculou isso? Ele pegou o valor das unidades, multiplicou pelo valor do preço unitário, que foi um cálculo na horizontal, depois ele pegou e fez aqui a média na vertical de toda essa coluna aqui. Então, o fato de o cálculo ser feito linha a linha não quer dizer que ele só possa considerar no cálculo valores linha a linha. Então, nessa linha aqui, eu fiz um cálculo na vertical e na horizontal. Nessa linha aqui, eu refiz esse cálculo na horizontal, no caso, e na vertical. Nesse aqui eu fiz primeiro na horizontal, depois na vertical. Ou seja, o fato de que você faz linha a linha não te limita a fazer que
os elementos ali do seu cálculo também estejam necessariamente só na mesma linha, tá? Então eu espero que isso aqui fique claro, e eu estou falando tudo isso para que você entenda como é que o mecanismo disso aqui. Às vezes a gente vê aí exemplos de como fazer e a gente repete e faz sem entender exatamente por que é que as coisas são daquele jeito. Então é importante a gente entender por que é que as coisas são do jeito que são. E aí a gente vai passar agora para o terceiro e último ponto que eu quero tratar hoje. E o terceiro ponto que eu quero tratar com você hoje é sobre a linhagem de dados ou data lineage, que nada mais é do que a conexão entre tabelas, essa conexão, essa relação que faz com que os filtros reverberem de uma tabela para outra. Então, deixa eu só voltar aqui para mostrar. Aqui vamos ver os relacionamentos. Percebam que nessas minhas tabelas aqui, nenhuma delas tem relacionamento. Elas não estão relacionadas. Eu não criei essa relação porque era um exemplo simples, eram exemplos simples que não exigiam. Mas então eu vou criar uma relação aqui. Aqui eu tenho a minha tabela de vendas, tá? E aí eu vou criar uma tabela de dimensão aqui para poder conectar com essa. Como é que eu vou fazer isso? Não vou mexer nessas que estão aqui, não. Vou criar uma nova que eu vou chamar assim de clientes dimensão. E aí eu vou usar a função values e vou puxar aqui da tabela de vendas a coluna clientes. Pronto. Então eu vou pegar uma lista distinta de clientes aqui, ó. Alfa, Sertânia, Megabon, Pretório, certo? E aí agora eu vou fazer eu vou ligar esses dados. Vou criar um relacionamento aqui da tabela clientes. Eu vou relacionar os clientes com a tabela fato vendas. Pronto, criei o relacionamento. Vou voltar aqui para os meus dados. Então minha tabela, ó, cliente de dimensão já apareceu aqui. Deixa eu criar um visual de tabela. Nesse visual de tabela eu vou acrescentar aqui meus clientes, ó, tá a tabela dimensão, porque lembra que quando a gente aplica um filtro na tabela dimensão, esse filtro reverbera para a tabela de baixo, que é a tabela fato. Então eu vou colocar aqui clientes. Ficar maior aqui. E vou puxar aqui de vendas, eu vou puxar o meu número de unidades para cá para dentro. Pronto, então observe que eu tenho aqui, deixa eu aumentar o tamanho aqui, muito pequeno. Valores. Tá. Então observe que se eu aplicar um filtro aqui, ó, se eu colocar um segmentador e dentro do segmentador eu puxar clientes lá, tabela de dimensão, se eu filtrar qualquer desses clientes, o filtro vai reverberar aqui para o meu visual, ok? Então eu tenho uma ligação aqui de filtros por causa justamente da linhagem de dados. Então na linha dos dados, se eu filtro lá em cima, na tabela dimensão, eu filtro alfa, então automaticamente aqui embaixo a linhagem só me permite passar o que tiver em alfa. Isso aí é a linhagem de dados. Só que as funções iterativas, elas removem essa linhagem de dados. Então, quando a gente vê aqui que... Deixa eu voltar aqui. Colocar aqui de novo, média. Estou indo e voltando aqui com os cálculos. Média. Então, como a gente falou, voltando lá porque a gente estava falando no início, nessa coluna de média aqui, não houve filtro. Por que não houve filtro? Porque como eu calculei a média por dentro da função addColumns, e addColumns é uma função iterativa, então o que acontece? Eu perco essa linhagem de dados. Então, mesmo que eu tenha uma conexão entre os dados no meu modelo, mas a função iterativa, ela me remove essa linhagem de dados, e é por isso que quando eu peço para ela fazer uma agregação por dentro da função, ela não me dá filtro nenhum. Aí você pode pensar aqui, John, mas então tá tudo perdido? Bom, na verdade não. Na verdade, existem formas de você impor o filtro de volta aqui. Mesmo que tenha sido perdida a linhagem de dados por meio do relacionamento, mas você consegue impor filtros dentro dessa nova tabela aqui que foi criada. Mas isso aí a gente vai ver no vídeo seguinte. A última coisa que eu quero que você entenda hoje é o seguinte, é que apesar de a linhagem de dados se perder nessas funções, você não perde
a capacidade de atualizar os dados. Então, imagina aqui, ó, que, por exemplo, nessa média aqui, como eu falei, né, não tem filtro, mas eu vou pegar aqui na minha tabela vendas, que é a minha tabela original, né, todas as outras estão sendo calculadas a partir dela, eu vou pegar e vou inserir uma nova empresa aqui nos meus dados originais. Pronto, eu estou aqui com a minha tabela, a tabela que eu usei como referência lá, que está carregada lá no Power BI, a tabelinha no Excel, e eu vou inserir aqui uma nova empresa, 1044, vou colocar aqui testando SA. 3 horas depois. Pronto. Então vou salvar aqui, vou voltar lá para o Power BI. 3 horas depois. E agora que eu estou no Power BI, eu vou atualizar aqui os dados. Então quando eu atualizo, observe que aqui, ó, a empresa nova, ela foi carregada aqui para o meu modelo. Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui disso que eu queria que você visse? Que, embora a gente perca a linhagem de dados, deixa eu voltar aqui para Add, então a média mudou. Ó, perceba que a média mudou. Por que a média mudou? Porque ela agora incluiu as novas linhas que eu coloquei aqui. Então, ele recalculou a média por essa coluna inteira sem filtro. Então, eu quero que você veja que, embora a linhagem de dados seja perdida para fins de filtro dentro de uma função iterativa, ela não impede que, ao selecionar novos dados, ao você dar um refresh aqui, um atualizar, que os dados novos sejam trazidos para dentro do modelo, ok? E aí, no próximo vídeo, a gente vai entender como recolocar os filtros que foram perdidos aqui devido à linhagem de dados. E a gente vai ver alguns casos aí em que o Power BI entrega para a gente, por padrão, dados filtrados, quando a gente não quer filtrar, e vice-versa. Às vezes, por exemplo, aqui, né, a gente recebeu dados sem filtragem, e se a gente quiser filtrar, como é que a gente faz? A gente vai discutir isso aí no próximo vídeo, e eu vou deixar já o card aqui para você ir direto para esse vídeo. Então, não perde essa playlist nossa, continua na playlist, que isso aí vai te ajudar a deslanchar no DAX com as funções de tabela. Então, de novo, se você gostou, dá um like aqui, compartilha, se inscreve e ativa o sininho. Um abraço, até a próxima.